à frente já está. Ó falange destemida, marcha resoluta, certa que a vitória conquistará. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Na frente da batalha eu quero me encontrar, até que eu possa lá na glória com os anjos da vitória, redenção afinal ganhar. Vem depressa, não vacile, hoje Deus convida. A bandeira do Senhor já desfraldada está. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, pois o inimigo vencido está. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Na frente da batalha eu quero me encontrar, até que eu possa lá na glória com os anjos da vitória, redenção afinal ganhar. Boa tarde, é um prazer estar com cada um dos nossos queridos amigos novamente. Que a paz bendita do Senhor Jesus Cristo os envolva nesse momento, a você e a toda a sua família. Estamos aqui para conversar com os nossos amigos, irmãos de Parque Amador e Novo Esteio. E é interessante que nós estamos também ouvindo, aqui em volta, o cântico de um sabiá. Parece que eu estou lá no Campestre, mas não, é aqui em Esteio. Pois bem, eu vim pastorear esta igreja e realizamos aqui uma festa de 50 anos da Igreja Central de Esteio. E naquela ocasião me veio um pensamento: 50 anos apenas uma igreja em Esteio. E foi então que lancei um desafio para a igreja de abrirmos novas filhas. E aí surgiu a igreja do Novo Esteio. Novo Esteio, cujo patriarca está aqui ao meu lado. Isto há 40 anos atrás. Irmão Jonas, um dedicado servo de Deus missionário. E foi interessante que eles frequentavam a Igreja Central de Esteio. E um dia eu encontrei e pedi que ele fizesse um sermoneto, o primeiro sermão da vida dele lá no Novo Esteio, que estava começando. Um pequeno grupo, e depois nós vamos ouvir aqui o irmão Ronaldo vai falar como tudo lá iniciou. Mas, irmão Jonas. Prazer todo meu. O meu nome é Jonathan dos Santos Neto e frequentava a Igreja Central. Como o pastor falou, um dia estava indo para a igreja no sábado pela manhã, para a classe dos professores. E ele encontrou na esquina onde tem um banco sul. E ali ele disse: irmão Jonas, quero que o senhor vá pregar no Novo Esteio, porque eu vou a São Leopoldo. E nisso ele me passa um sermão. Esse é o sermão que eu não vou pregar lá. E eu olhei e disse assim: mas como, pastor? Eu nem conheço o sermão, o pastor está me mostrando aqui, dizendo: não, o Espírito Santo vai com o irmão, e o irmão vai indo até chegar à igreja, vai olhando para o sermão e vai dar tudo certo. Então, contrariando, de livre e espontânea pressão, peguei o sermão que ele tinha pronto e fui. Ao chegar lá na igreja, encontrando a Rosário Seu Som,
que estavam dirigindo a escola sabatina. 4 pessoas. E aí, chegou a minha hora de pregar, e na mensagem que estava pronto ali, dizia assim: nós precisamos de alguém para que nos ajude nessa caminhada de uma igreja do Novo Esteio. E nesse ponto, a gente pregou lá, e fiquei pensando, o assunto é sugestivo. E eu vim para casa, e à tarde procurei o pastor, e disse: pastor, eu vou aceitar o desafio. E ele ficou feliz, e eu também. E desde então, o senhor não saiu mais do Novo Esteio, é isso? Maravilha, muito bem. Como eu disse, ele é o patriarca. Mas temos aqui mais membros da família. Temos aqui o Ronaldo. A Rosário, que ele falou, é a filha. Sim. E desde o início trabalhou de todo o coração lá. Ela não está aqui, mas aqui está o Ronaldo. Ronaldo, eu queria que você se apresentasse e dissesse como foi que você encarou a realidade do Novo Esteio, como começaram as coisas ali, desde a compra do terreno. Boa tarde, Ronaldo Santos Neto. E realmente a gente percebe o milagre e a mão de Deus. Nós estávamos numa zona de conforto, porque estávamos todos na igreja central, uma igreja grande, com bastante membros. A gente tinha as nossas atividades, mas de repente, pastor Pedro, cada um de nós, né, ele só tem um desafio para vocês. Vai surgir uma igreja no Novo Esteio, e nós gostaríamos que vocês, que moram no bairro mais próximo do Novo Esteio, fossem assistir lá. Mas, para a gente parecia apenas um projeto, né? Que levaria mais tempo, mas em pouco tempo surgiu uma proposta num pequeno bar para ser vendido. Fizeram uma proposta, e a proposta um pouco mais alta. Depois o próprio pastor, né, conversando com a senhora lá, foi abaixando, no fim acertaram o preço. Compramos aquele armazém, que a porta era aquelas cortinas antigas de levantar, né? E ali foi um grande desafio, né? Como o pastor já comentou, nosso patriarca, né, o pai, aceitou o desafio, minha irmã Rosaura, meu irmão Renato, e a gente foi para lá. Um desafio muito grande, para quem está numa zona de conforto, uma igreja grande, acomodada, e agora vai ter que remangar as mangas, né? E começar uma nova luta num campo ali que era muito difícil, que é um bairro até hoje bem católico, né? Mas com a graça de Deus, o milagre está lá, uma igreja grande, enorme, em extensão é a maior no nosso distrito. Uma igreja de 2 pisos, muito bonita. Muito bom. Apenas para quem não conhece o Novo Esteio, ele fica ao lado da Expo Inter, né? Isso. Uma localização que fica bem fácil, né? Quem não conheceu, vale a pena conhecer. Uma igreja maravilhosa, tem até elevador a igreja do Novo Esteio, né? Exatamente. Temos aqui também o Renato, que é o caçula, né? E é também um dos pioneiros do Novo Esteio. Renato, eu gostaria que você se apresentasse e deixasse o seu testemunho de como se sentiu em dar a sua parcela de contribuição e ver os resultados que Deus realizou. E diga onde hoje você está também, né? Para a igreja. Boa tarde, meu nome é Renato Santos, faço parte da família Santos, que vocês puderam notar aí. E quando o pastor Pedro lançou o desafio para a família, né? Daí de lá estabeleceu uma igreja no Novo Esteio, para nós era tudo novidade, né? A gente estava na Central, como já foi falado aqui, e era um desafio para nós que a gente nunca tinha participado, né? De abrir uma igreja, fundar uma igreja no bairro, né? Então foi um desafio para a família, foi um desafio pessoal para cada um, mas graças a Deus, né, nós podemos ver o Espírito Santo atuando ali, junto à nossa família, as outras famílias que a gente convidou para participar ali também, né, da igreja. E eu fui um dos primeiros, né, diretor dos jovens da igreja, e ali realizar um trabalho junto com os jovens, com a juventude, né, para estabelecer a igreja. E não só isso, né, desafiar outros jovens também, né, a entregar a sua vida para Cristo Jesus. Foi um grande trabalho
nós podemos ver a igreja crescer, né? E depois nos outros anos, né? Temos o Clube dos Bravadores, que foi ali, um clube forte, foi um dos mais fortes no distrito naquela época, né? Um grupo forte de jovens também. Nós podemos ver como o Espírito Santo atuou, né? Ali naquele momento, ali na igreja, né? E também agradecer o pastor Pedro, né? Por nos desafiar, né? Por ele nos desafiar a família, né? Que eu vou dizer assim, que ele plantou no nosso coração esse desejo de evangelizar, né? Que até hoje, né? Nós ainda continuamos com esse trabalho. Hoje eu estou na igreja do Parque Amador, trabalho na área de evangelismo. O Ronaldo também me ajuda na área de evangelismo. O pai está aposentado, né? Mas ora por nós, né? Está sempre dizendo, ó filhos, eu estou orando por vocês, e nunca desista, né? Desse trabalho, né? Da obra de Deus. Então foi um grande desafio, mas também uma grande alegria, né? Porque muitas pessoas que nós vimos lá descerem a água do batismo, né? Através do trabalho, através da igreja que cresceu, uma das maiores aqui do distrito. Então quando a gente olha assim, a gente pode ver como Deus dirige, né? E eu quero fazer um apelo para você que está nos ouvindo, né? Quando Deus chama, aceite o desafio, viu? Porque Deus vai fazer de você uma pessoa especial naquele local que Ele te chamou ali para pregar o Evangelho. Amém. E através de você, né? Pode sair uma igreja, surgir uma igreja, ou muitas pessoas serão batizadas ali por iniciativa de você aceitar o desafio de pregar o Evangelho. Amém. Muito bom. Vocês percebem que é algo que sempre começa simples, mas com a mão de Deus cresce. E temos aqui também uma segunda informação. Quando lancei o desafio para que a Igreja Central tivesse suas filhas, não surgiu apenas o Novo Esteio, que eles deram início, mas também o Parque Amador, onde preguei hoje e esse grupo está frequentando, né? E são anciãos ali, tanto o Ronaldo como o Renato. Eu queria agora perguntar para a esposa do Renato. Irmã, você que acompanhou tudo isso, sendo aquele apoio, e eu sei como você apoiou o trabalho, né? E incentivando e dando também a sua parcela de contribuição sempre. Como você se sentiu? Se apresente aí, dizendo como você está se sentindo hoje e como foi no passado também. Sou Maria Rosalí Silva Neto, casada com Renato Santos Neto. Para mim é uma grande alegria participar desse projeto desde que eu era jovem da Central de Esteio, né? Então foi um momento difícil de ver eles saindo da igreja, indo para um lugar bem precário. Era um lamaçal lá, que tinha que entrar de bota, de borracha. E aí, meu Deus, como é que o senhor comprou um terreno aqui, né? Foi um grande desafio. Mas assim, ó, olhando assim, quando Deus quer, as coisas acontecem. Amém. E quando Deus está no comando, tudo acontece sem a gente menos para eles, não tinham nada de dinheiro. Compraram o terreno lá, que eu mais ou menos conheço a história, que a mulher sabia se livrar da casa velha, do terreno lá, que era um banhado lá total, né? Quando tem até as fotos deles, deve ter, o Ronaldo deve ter, deles com lá todo atolado lá, né? E assim, eu me sinto um privilegiado de acompanhar passo a passo. Eles acham que eu não sei, mas eu acompanhei desde os primeiros almoços, desde a fundação dali, né? Quando começaram a derrubar aquela casinha de bar. Acho que pro bairro Novo Esteio foi uma grande bênção. Amém. E para mim também foi um grande crescimento ali. Começamos, que eu me lembre, nós não éramos casados ainda, né? Depois criamos nossas filhas ali, cresceram, hoje estão todas já adultas. E eu, assim, continuo vendo a igreja crescendo ali, vai ser uma grande bênção. Não é obra nossa do humano, mas sim espiritual, porque ali vai ser, tá uma enorme uma igreja, quem sabe, que era um banhado e hoje, assim, tá. Este ano teve da enchente ali, pouca coisa, assim, se perderam, lá em cima não se perdeu quase nada, mas embaixo, assim, mas ela ficou em pé, intacta. Amém. E está firme, né? Então eu me sinto privilegiada de estar na obra de Deus e com certeza hoje eu assisto no Parque Amador, estamos ajudando o Ronaldo, né? É onde Deus manda a gente fazer as coisas, a gente tem que fazer, né? Atuo no Ministério da Mulher, atuei no Ministério da Criança por 12, 13 anos. Gosto muito de ver os jovens que é da época, hoje nós temos o Moisés, que era de São José, que era do Novo Esteio, filhotinho do Novo Esteio, quando começou os pais dele lá. Então, assim, os jovenzinhos, hoje atuando, temos o Cristiano, primeiro bebezinho. Então, a gente vê os jovens crescendo, a gente vê, assim, que vale a pena investir nas crianças.
meu sonho é sempre, adoro estar criando uma oportunidade para as crianças trabalharem na igreja. Incentiva a conhecer a verdade, incentiva o Clube dos Levadores, então nós devemos sempre apoiar. Esse é um privilégio muito grande, pastor. Amém. Muito bem. Deus seja louvado, né? Pois é, nós estamos aqui depois de um almoço maravilhoso, um almoço vegetariano, daqueles assim que você olha e se impressiona, antes mesmo de experimentar a primeira colherada. Depois descobri que nós temos aqui como anfitrião, dono da casa de onde nós estamos, irmão Altamir. O irmão Altamir é o mais novo na fé, né? Mas é lindo também o testemunho dele. Ele não é de Esteio, e eu gostaria que ele se apresentasse e dissesse, né? De onde ele veio, o que ele faz hoje e como ele conheceu o Evangelho. Boa tarde, meu nome é Altamir, vim da cidade de São Pedro do Sul. Hoje eu estou aposentado já, trabalhei como chefe de cozinha bastante tempo, 30 anos. Então, hoje já estou aposentado e estou trabalhando com os irmãos aí, ajudando os irmãos na igreja aqui no Parque Amador. Conheci o Evangelho, a Igreja Adventista em São Leopoldo, através da minha esposa, que a gente começou a frequentar ali um pequeno grupo, e lá mesmo, pequeno grupo na casa da Simone, eu me batizei e hoje estou aqui no Parque Amador. A Simone, aquela fisioterapeuta? Fisioterapeuta. Conheço demais. É lá. Mãe dela é lá do Campestre. Sim. A Simone, gente fina, amiga. Muito bem. O senhor trabalhou também na Petrobras, é isso? Trabalhei 30 anos ali na 30 anos, se aposentou lá. Muito bem, irmão Altamir. Quando encontramos, ela diz, alguma coisa tu fez por mim, pelo Ronaldo, e agora eu não estou lembrando bem. Depois Ronaldo veio e completou, né? Eu queria que você dissesse o que é que... Aonde eu entrei na vida de vocês assim que marcou? Eu sou a Roselene Fagundes Neto, casada com o Ronaldo, Beto também, né? E o pastor entrou na nossa família, ali na nossa vida, foi quando nós casamos. Só que eu não estou lembrada se o pastor fez o nosso casamento ou o meu batismo. Porque no nosso casamento o pastor estava lá. Eu tenho uma foto dele guardada lá em casa, até mostrei para o Ronaldo hoje a foto dele. Mas alguma coisa ele fez de bom para nós, né? E nós estamos até hoje na igreja e estamos unidos, né? E construímos uma família, 2 filhos. E tá fazendo coisa, pastor. Amém. Amém. O filho, né, que esteve conosco também no almoço, que frequenta a igreja aqui, a esposa, o netinho, né? Muito bom, e agora nós vamos ter o privilégio de ouvir também o testemunho do Everton, que não estando presente no momento, mas ele fez a sua gravação, e com muito prazer nós queremos também colocar para vocês assistirem nesse vídeo, nesse podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Fagundes Neto. Eu me sinto lisonjeado em fazer parte de uma família evangelista, uma família que ajudou na fundação da Igreja do Novo Esteio. Isso com certeza deixou a minha família mais motivada, mais unida, mais firme na fé, na palavra do Senhor. E com certeza isso fez que acabou levando de gerações para gerações. Isso ajudou muito também na minha vida espiritual, em saber que a minha família ajudou na fundação de uma igreja, ajudou a criar uma igreja. Isso também serve como motivação para mim em continuar firme na palavra, em saber que eu tenho um legado para cumprir. Que eu também tenho que continuar trazendo mais pessoas ao batismo, a conhecer a palavra, assim como a minha família também fez e ainda faz. Hoje eu frequento a igreja do Parque Amador e sou responsável da sonoplastia. Isso também
é muito influência da minha família, porque eu ia ver meu pai pregar, meu tio pregar, e eu via os cantores, via o pessoal se movimentando na parte da sonoplastia. Isso também fez eu criar gosto e querer estar nessa área para ajudar também. E isso me motiva muito. Espero que continue ajudando a tocar no coração das pessoas através da sonoplastia, que é uma parte muito importante na igreja. Eu conheço sobre a história da Igreja Novo Esteio, como foi criada, pelo que meus parentes contam, sobre meus tios contam, meu pai, que era um bar e atrás tinha uma empresa de silo de arroz, que onde teve muita dificuldade para fazer a fundação para a igreja, porque era um banhado, então teve que fazer muitas fundações, teve que muito aterro, e isso acabou dando bastante dificuldade para conseguir, mas é como a gente sabe, para Deus nada é impossível. Hoje, quem conhece a Igreja de Novo Esteio vê que é uma baita igreja, de um bar pequeno no meio do lodo, se criou uma baita igreja que hoje é uma benção. Também temos aqui a gravação da Rosaura. Rosaura que demorou um pouco para entrar na programação do Novo Esteio, mas quando entrou, não deixou mais. Vem desenvolvendo suas atividades, como ela mesma vai dar agora o seu testemunho. Rosaura, filha do nosso patriarca, do Jonas, né? E vai agora deixar também aqui o seu testemunho vivo desta realidade plantada, essa igreja plantada ali no Novo Esteio. Eu me chamo Rosaura Terezinha dos Santos Neto, sou filha do patriarca Jonatas. E eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha vinda para a Igreja Adventista. Eu me batizei com 18 anos na Igreja Adventista Central de Esteio. E me envolvi lá, fiz amizades, né? E em seguida, depois de algum tempo, né, não em seguida, o pastor Pedro fundou a igreja lá do Novo Esteio. Era um armazenzinho, um bar ali, sabe? E eles arrumaram, era a igrejinha, e convidaram a nossa família para ir ajudar lá. E eles foram, meus irmãos também foram. Só que eu demorei um pouco mais, eu custei um pouco mais a tomar a decisão de ir, né? Devido ao meu envolvimento ali na igreja central. Mas com o passar do tempo, foi vendo a necessidade, eles foram pedindo para mim ir para lá, porque não tinha quase jovens nenhum lá. Então eu até fui, convidei a minha amiga Vera, que entrou na igreja, assim, depois de um período, né, que eu já estava na igreja. E a gente foi para lá, ajudar na igrejinha lá, né? Na verdade, nem ajudar, porque a gente foi mesmo para ter jovens, para poder ter programa de jovens e trazer outros jovens para a igreja. Mas a gente acabou se envolvendo lá e me convidaram para ser diretora de clube lá. Acabei trabalhando com os Desbravadores e fiquei em torno de 9 anos sendo diretora do Clube Desbravadores do Novo Esteio. E depois depois dos 9 anos como diretora, eu comecei a trabalhar, fiquei uns 2 anos como diretora associada. Aí fui trabalhar com jovens, pediram para trabalhar com jovens, eu trabalhei mais 6 anos como diretora de jovens. Depois fui trabalhando em outros cargos na igreja, a igreja em si, a Igreja Novo Esteio me ajudou muito no crescimento, porque eu não gostava muito de falar, eu era muito tímida assim, sabe? Os Desbravadores me ajudaram muito a trabalhar com Desbravadores, me ajudou muito a crescer, a me envolver, e depois, junto com a Aldoni, a gente fez um conjunto na igreja, então me ajudou bastante também na música. E hoje eu trabalho assim na igreja, já trabalhei em vários departamentos, e pro ano que vem, 2025, eu peguei a direção da ASA, né? Então, vou trabalhar aí nessa parte, ajudando também. Então, a igreja do Novo Esteio em si me ajudou muito nesse crescimento, de trabalhar com as pessoas, de poder fazer programações na igreja e cantar na igreja,
foi muito bom, muito crescimento, né? E os meus irmãos também, ajudaram meus irmãos, que depois de um período foram surgindo outras igrejas em Esteio, né? E meus irmãos também foram se deslocando e trabalhando em outras igrejas também. Então, ali no Novo Esteio hoje, quem frequenta mesmo é eu e meu irmão Antônio, o Toninho que chamam, né? E o meu pai, que agora teve um período que ele foi para a Central por ser mais perto, né? Mas a igreja em si ajudou muito, muito no Novo Esteio, se ajudou muito no desenvolvimento, né? Tanto meu quanto da minha família. Minha mãe também trabalhava muito, gostava muito, minha mãe participava, né, desses projetos Caleb, tudo que tinha a mãe gostava de participar. Então, ali a igreja em si foi um marco muito importante na vida da nossa família. Também temos o privilégio de ouvir um outro testemunho, e este do irmão Celson. Ele era morador do Novo Esteio, frequentava a Igreja Central, mas também abraçou esta causa, e ali houve da parte dele um despertamento para tornar-se um grande obreiro, instrutor bíblico, levando muitas almas a Cristo. E é um prazer, irmão Celson, também ouvirmos agora o seu lindo testemunho. Queridos irmãos, boa tarde. Estou aqui, eu, Celso Ernesto Filber, estou aqui na região rural de Santo Antônio da Patrulha e estou participando aí desse momento, revivendo, recapitulando a minha passada aí pela cidade de Esteio. Pelo que lembro desse período, foi um período áureo na minha caminhada ao lado de Cristo, onde a gente pôde trabalhar na obra do Senhor, levando muitas almas aos pés de Cristo. E nessa troca entrou o pastor Pedro Rosa, né? Meu amigo. Pedro Rosa foi um dos pioneiros aí para o início, para a implantação de uma igreja aí no bairro Novo Esteio, né? Que era o bairro do Parque. Hoje não sei se tem um outro nome, né? Mas eu me lembro, o pastor Pedro e eu começamos então a procurar um lugar para que a gente pudesse fazer aí a nossa série de conferências. E eu me lembro que eu morava ali na faixinha, né? Era acho que era a única rua asfaltada ali, que passava ali perto da Corsã ali. E nesse meio tempo surgiu uma oferta ali na Avenida Rio Branco, né? De uma peça para alugar. E nós fomos ver essa peça. E o pastor Pedro, conversando com a direção do Espírito Santo, o pastor Pedro foi conversar com a proprietária, né? E aí ele deu um toque ali se ela queria alugar, nós ia alugar, enfim. Mas ele chegou e fez uma proposta lá, se a mulher não vendia. E a mulher ela disse, não, por enquanto eu não tenho ideia, eu estou alugando por enquanto. E aí por uns dias ali, ficou a proposta de nós, então, alugarmos aquela peça ali. E nesse meio tempo, Deus trabalhando ali com essa dona proprietária, ela chamou o pastor Pedro lá e fez uma proposta. Fez uma proposta ali para compra, para aquisição. Eu me lembro que foi assim uma bênção tão grande, que
que a gente até desconfiou da sorte. Quando Deus intervém, os milagres acontecem. Então ela terminou vendendo, né, aquela área ali. Era um terreno bastante grande, bem largo, enfim. Terminou vendendo e nós pagamos, o que nós íamos pagar de aluguel era equivalente à prestação da compra, da aquisição. Então, vamos agora ouvir o que a nossa câmera tem a nos falar, né? Filha do Renato e da Rosalém. Eu me chamo Renata, sou filha da Rosa e do Renato e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, né, de poder ouvir a história da juventude deles, né, ver o que eles fizeram pela obra do Senhor, né. Meu pai, ele foi líder jovem lá de Novo Esteio, né, quando ele era jovem. Eu hoje também sou líder jovem aqui do Parque Amador, né. E eu sou formada em História, e na História a gente vê muita importância do passado, a gente tira muito aprendizado. Então, quando eu escuto a história do meu pai, da minha mãe, do meu tio, tudo que eles fizeram, né, no seu passado em nome de Deus, isso me incentiva muito a fazer o mesmo na minha geração. Amém. Então, a minha missão é de me preparar e preparar outros jovens, adolescentes, para a pregação do Evangelho, para que assim Jesus possa voltar, né, e salvar todos que são seus. Amém. Quero deixar também aqui uma pequena mensagem, e ela está baseada na parábola do bom samaritano. E eu quero ler em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 em diante, quando lemos assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Que relato lindo, né, de Jesus. Ele descreve aqui um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E isto, se olharmos a geografia bíblica, um grande fato nós encontramos aqui. Porque Jerusalém está lá na parte mais alta da Terra Santa, enquanto Jericó está abaixo do nível do mar. Então esse homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Por certo, era um homem que portava um bom dinheiro e ele foi assaltado. E ao ser assaltado, ele foi roubado e machucado. E a Bíblia diz que ele ficou ali semi-morto.
à mercê de alguém que tivesse compaixão. E naquele mesmo dia passou por ali um sacerdote que servia no templo, sacerdote que era o líder religioso de então, um homem que sem dúvida conhecia a necessidade que temos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas esse sacerdote, diz o relato bíblico, Jesus então menciona com bastante clareza que ele, vendo o homem em necessidade, machucado à beira do caminho, passou de largo, ou passou pelo outro lado da estrada para não se comprometer. Também logo vinha um levita, o auxiliar do sacerdote, que também trabalhava no templo. E ao ver a situação do mísero homem que fora assaltado, não querendo se comprometer, também passou de largo. Mas diz Jesus que por essa mesma estrada passava agora um samaritano. E esse samaritano, vendo o homem caído, machucado, se aproximou. E diz o relato que ele pesou os ferimentos. Vejam, ele pesou os ferimentos do homem machucado. Isso significa que ele colocou-se no lugar, ele sentiu empatia por aquele homem. Então, aplicou ali os primeiros socorros, depois colocou sobre o animal e levou para uma hospedaria, para um hospital. E ali passou a primeira noite ao lado daquele homem doente, machucado, semi-morto. E no outro dia ele precisava partir, ele precisava ir aos seus negócios do dia a dia. E a Bíblia diz que ele pegou o dinheiro, pagou a despesa até ali e disse mais: se alguma coisa vocês ainda gastarem com ele, eu vou acertar tudo quando eu voltar. Queridos, eu quero agora chamar a atenção para um ponto importante, tirando desse texto uma lição, talvez diferente de todas as demais que já tenhamos escutado. Eu quero convidar vocês para irmos até aquela hospedaria, aquele hospital, para observarmos ali aquele homem agora restaurado, completamente recuperado. Mas um homem que, à frente do hospital, está atento para ver a volta de seu benfeitor. E ele começa a analisar alguém que se comprometeu tanto, que se colocou no meu lugar e me tratou desta maneira. É um homem sem dúvida de palavra. E esse homem vai voltar. E ele vai voltar a qualquer momento. E aqui eu estou aguardando a volta dele para poder acertar o restante das despesas e então eu possa ir para casa. Há quase 2000 anos atrás, a humanidade caiu nas mãos de um salteador, Satanás. E depois de machucar, depois de ferir, deixou o homem e a mulher num estado de semi-mortos. Pecadores condenados à morte, à destruição. Mas louvado seja o Senhor Deus, que um dia um benfeitor se aproximou do planeta, pesou os nossos ferimentos, se colocou em nosso lugar, nos levou a um hospital, e esses primeiros socorros que ele prestou-nos foi seu sacrifício na cruz do Calvário. O hospital que ele nos levou é a igreja. E colocando-nos ali, ele disse que iria junto ao Pai, mas voltaria para os acertos finais. Para os acertos finais. E sem dúvida alguma, a bendita esperança da volta de Jesus
é o que vibra em nosso ser, como já cantamos. Essa bendita esperança, ela nos enche de motivação para continuarmos olhando para um lado ou para outro, para percebermos que a qualquer momento o nosso benfeitor virá. Ao som de trombetas, e nas nuvens estará recebendo cada um daqueles que, feridos, foram curados e aceitaram a ajuda do benfeitor, Jesus. O pastor Brown, ele contava uma história interessante. Ele disse que um dia saiu para fazer uma semana de oração em uma igreja distante, lá nos Estados Unidos, e não conhecia a Irmandade. Mas um dos anciãos ficou responsável de pegá-lo no aeroporto e levar para a sua casa, onde ele passaria ali a semana. E pastor Brown diz que estava ali no aeroporto esperando a chegada desse ancião, quando de repente alguém se aproximou dele e disse: "O senhor é o pastor Brown?" E ele disse: "Sim, sou eu." E aquele senhor então pegou as malas do pastor, colocou no porta-malas do carro, entrou no carro e foi embora. E aí o pastor Brown ficou preocupado. Não estou entendendo nada. De repente chega um carro bem mais lindo, uma verdadeira limusine. Estacionou ali, à frente do aeroporto, se aproximou do senhor, pastor Brown, e perguntou: "O senhor é o pastor Brown?" Ele disse sim. Mas daí o pastor Brown retrucou: "Essa pergunta já me foi feita, e antes que eu pudesse entrar no carro, alguém saiu com a minha bagagem e foi embora." E aí o senhor sorriu e disse: "Para levar a sua bagagem, eu mandei o meu empregado. Agora, para o senhor, eu mesmo vim." Ah, que lição preciosa! Para cuidar de cada um de nós, até então, Jesus tem enviado seus anjos, Jesus tem enviado o Espírito Santo, Jesus tem feito um trabalho especial. Mas para aquele momento decisivo da bendita esperança, Ele mesmo virá para nos buscar. Meu sincero desejo é que você e eu estejamos preparados para quando as trombetas soarem. Se estivermos descansando na sepultura, ressurgiremos. Se estivermos vivos, transformados, subiremos para o encontro do Senhor nos ares, e como diz o apóstolo Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Muito bem. Ó, que esperança vibra em nosso ser, certo? Pois aguardamos O Senhor.